Queria que os queridos, tantos que estão aqui como os que estão em casa, abrissem a palavra do Senhor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 14. Atos capítulo 2, versículo de número 14, depois nós vamos lá para o 37 também, tá bom? Porque imagina, irmão, você lê do 14 até o 41, o irmão vai falar: vou embora, pastor, só a leitura demorou 40 minutos, mas não dá. Todo mundo está comigo aí em nome de Jesus? Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 2, está aparecendo na tela aí, diz assim a palavra do Senhor: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Versículo de número 37. E ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras Deus deu o seu testemunho, e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo naquele dia um acréscimo de quase 3.000 pessoas. 10% já enchia, lotava aqui hoje, né? É, não é? Que pregação poderosa. Feche teus olhos, peça para Deus falar o teu coração em nome de Jesus. Esquece o pregador, irmão. Sou homem como você, sou falho como você, mas peça para Deus falar o teu coração nessa noite em nome de Jesus. Eu creio que você não saiu da tua casa para perder o teu tempo. Eu creio que você não pegou a tua família e preparou todo mundo aqui para ver a hora passar. Não, já que você está na casa de Deus, peça para Deus falar o teu coração, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos e também o nosso coração, Senhor, para que essa palavra seja selada dentro de nós, ó Pai. E para que na hora oportuna, Senhor, nós venhamos se lembrar de cada detalhe que for ministrado aqui nessa noite. Que o Senhor me use pela tua graça, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, Deus. E que eu venha ser apenas um instrumento a ser usado e tocado pelo Senhor nessa noite. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar e agir no nosso meio, Senhor. Assim como o Senhor agiu nesse local, haja na vida daqueles que estão aqui e daqueles que estão conectados. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém. Pode tomar o teu assento, querido, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, para essa palavra, o título mesmo aí encabeçado no livro de Atos capítulo 2, a partir do versículo 14 que nós lemos, é o discurso de Pedro. Mas se eu pudesse dar um título, eu colocaria assim: esquece Pedro. Qual tem sido o teu discurso? Qual tem sido as palavras que têm saído da sua boca nos dias de hoje? Se tem algo, querido, que às vezes nos deixa assim, né? Pastor, eu tenho que ver porque eu sou obrigado, porque eu sou cidadão. Mas se tem algo que muitas das vezes não traz aquele prazer para nós, é falar de política. Tem alguém que gosta de falar de política aqui, irmão? Gosta de falar de política? Assim? É o joelho que não se dobrou, Baal. Graças a Deus. Não é? Mas falar de política, irmão, você fala, é muito chato. Quando você vê um político falando, você fala: meu Deus, esse cara está falando,
Mas no fundo você fala, é uma pura mentira. Porque ele está falando que ele vai fazer isso, ele está falando que ele vai fazer aquilo, ele está falando que ele vai dar aquele outro. Por isso que a pessoa tem que gostar mesmo. Glória a Deus na vida do pastor Henrique. Porque, querido, você fala, meu Deus, esse cara está enganando muita gente. Independente de quem seja. Aqui nós não estamos puxando partido para ninguém, lado A, isso é o menos importante, irmão. A nossa pátria é celestial, o nosso Senhor está lá, continua governando e vai governar todas as coisas, é isso que importa. Mas falar de política é muito chato. E normalmente quando nós se deparamos, e vamos daqui uns dias começar a se deparar de novo, querido, com discursos, nós falamos, meu Deus, quanto tempo perdido, quanto dinheiro perdido. E muitas das vezes, se nós olharmos para dentro da igreja agora, olhar para a tua vida, para a minha vida, para a vida dos cristãos dos dias de hoje, aqueles que se dizem crente, aqueles que se dizem verdadeiramente cristãos, discípulos do Senhor. Quando você começa a olhar para a vida dessas pessoas dentro da igreja, você começa a ver que a vida dela não está muito diferente do que o político lá de fora. Tem pessoas que ela te encontra numa noite e ela fala, pode contar comigo, a partir de agora eu estou firme e forte, a partir de agora Deus tem me abençoado, a partir de agora eu estou junto com você. Parece que é só dormir e acordar, a pessoa já acorda diferente, irmão. No outro dia você liga para a pessoa, cadê você, fulano? Já não atende mais o celular, já não responde mais o WhatsApp. Na igreja então, some 3 meses. Não sei se é aqui, mas eu tenho certeza que quando ficaram sabendo, pastor Henrique, que o bispo Maurício não estaria aqui hoje, muitos falaram assim, eu não vou. Pastor Henrique é da casa. Agora eu vou sair da minha casa para ver um pastor que eu nem conheço. Coitado de mim, ainda 7 aqui, ó. Porque tem um monte de gente dentro da igreja, não estou falando aqui não, irmão, só usei esse momento para dar uma descontraída, mas o que tem de gente que a vida dele dentro da igreja não condiz com aquilo que a palavra diz sobre ele? E se eu pudesse traçar esse paralelo, eu falava isso. É um monte de político da fé. É um monte de gente que vem só em busca do milagre, fazendo um comparativo. É um monte de político que só quer ganhar a eleição, que só quer sair daqui com a bênção e não quer fazer nada para Deus. E quando nós olhamos aqui em Atos capítulo 2, versículo de número 14 em diante, nós vemos um verdadeiro discípulo. Nós vemos um verdadeiro homem de Deus, Pedro, que caminhou com o Senhor, que teve experiências boas e ruins com o Senhor, ao ponto que o Senhor encontra Pedro num dia não tão bom para Pedro, um dia que Pedro não tinha pescado nada, irmão. Mas um Pedro que a partir daquele encontro começa a ter várias experiências com o Senhor. E as experiências que Pedro vai tendo com o Senhor vai fazendo com que Pedro mude a sua perspectiva de ser, de viver, de estar, de falar, de se comportar. E esse é mais um dos defeitos que nós encontramos dentro da igreja nos dias de hoje. As pessoas, elas vivem de capas e de aparências e discursos mentirosos, mas dentro dela não há uma conversão, não há uma mudança de história, não há uma mudança de vida. Tá bem que eu não conheço a maioria aqui, mas lá onde nós congregamos, irmão, é um monte de gente que chega bonito, lindo e maravilhoso para o culto de domingo, mas que no dia seguinte está bebendo, está fumando, está se prostituindo. Aonde Deus está nisso? Aonde? Um monte de gente que fala bonito, mas que você olha para a vida da pessoa, lá no fundo, nós que somos pastores, acompanhamos um pouco de perto mais as ovelhas, sabemos, meu Deus, ele nem precisava disso, ela nem precisava disso, porque tudo isso que ele está falando, que ela está falando, que ele está fazendo, que ele está dizendo, assim como os políticos, é tudo mentira. Mas então, pastor, o senhor veio falar aqui dos erros, dos defeitos da igreja? Isso nós já temos, querido, não é de hoje. Há milhares e milhares de anos atrás já tinha.
E pode passar mais muitos e muitos anos, é capaz de continuar tendo. Porque nós estamos lidando com pessoas. Pessoas são falhas. Pessoas erram. Pessoas se decepcionam. Pessoas se frustram. Quem aqui já foi frustrado, enganado, né? Todos nós. E essas machucaduras, para se verdadeiramente você não conhece o Senhor, isso te afasta de Deus, isso te afasta da igreja, isso te afasta da leitura da palavra, da prática da palavra. Então a proposta de Deus para nós aqui em Impacto Church nessa noite é: qual tem sido o teu discurso? Uma coisa é certa, você prefere continuar se enganando com esse discurso mentiroso, de que parece que está tudo bem na tua casa, de que parece que está tudo bem nos teus negócios, de que parece que está tudo bem com a tua família? Ou você vai ter um discurso verdadeiro? Pastor, eu estou mal. Pastor, eu estou quebrado financeiro. Pastor, as portas parecem não se abrem. O meu casamento está com um problema. Ou nós vamos ficar levando a nossa vida dentro da igreja com esse discurso que não edifica em nada? Então a proposta de Deus aqui para nós nessa noite, querido, é mudarmos o nosso discurso. Se você não tem um discurso como esse, eu acredito que não, glória a Deus por isso. E eu vou dar, com base nesse texto que nós acabamos de ler, qual é o verdadeiro discurso que o Senhor espera da sua igreja. Porque o Senhor, Ele tem um discurso. Eu não posso o pastor Eri falar uma coisa, o pastor Henrique falar uma coisa e eu falar outra. Não, o Senhor, Ele tem um discurso para a sua igreja. E lá no teu trabalho você tem que levar esse discurso. Lá na sua faculdade você tem que levar esse discurso. No condomínio que você mora, você tem que levar esse discurso. Você não pode ser alguém dentro da igreja e outro fora da igreja. E qual é esse discurso, pastor? Olhando para a vida de Pedro, olhando para essa história que nós acabamos de ler, Atos capítulo 2, eles são ali revestidos do poder, a presença de Deus é derramada sobre eles, e Pedro então passa a viver o que o Senhor prometeu para ele lá em Lucas 5. Pedro, a partir de agora você não vai ser mais pescador de peixe, a partir de agora você vai ser pescador de homem. Então do tempo da promessa que Deus tinha feito para Pedro, até o cumprimento dessa promessa, levou muito tempo. Muitas coisas Pedro foi vivendo com o Senhor, mas aquela promessa ardia dentro dele, ao ponto que em Atos 2 se cumpre a promessa do batismo com o Espírito Santo sobre eles, e Pedro então passa a lançar as suas redes, a pescar vidas para o reino de Deus, a pregar a palavra de Deus. E aqui nada mais é do que a primeira pregação de Pedro. A primeira pregação de Pedro fez o resultado que nós acabamos de ler aqui, de quase 3.000 almas se renderem ao Senhor. Só vou colocar um parênteses, porque se você esperar do pastor Davi aqui pular, dar rabo de arraia, Hadouken, subir na parede, irmão, você não vai ver isso não. Porque tem muita gente que pula, dá rabo de arraia, gira a cambalhota no altar, mas não ganha uma vida para Jesus. O Senhor não está preocupado com o pulo. O Senhor não está preocupado se você grita. O Senhor não está preocupado se você fala bem, se você erra, se sabe falar direito ou se não sabe. O Senhor está preocupado com as vidas que você está ganhando para Ele. Foi isso que o pastor Henrique disse agora há pouco. Tem espaço vazio do teu lado da cadeira aí? Quem você chamou para esse culto hoje? Será que não tinha ninguém que você conhece que poderia estar sentado do teu lado hoje? Não vou nem muito longe. Ah, pastor, eu conheço pessoas, mas moram afastadas e tal. Esquece isso. Quantos da tua casa poderiam estar do teu lado aí agora? Mas muitas das vezes o discurso nos impede de viver o que verdadeiramente Deus tem para nós como igreja. E qual é o discurso que Deus então Ele tem para nós? Eu vou falar sobre isso, e o Senhor falava ao meu coração: o que pede você muitas das vezes de discursar? Tem pessoa, irmão, que ele é o 007 da fé. Sabe o que é o 007 da fé? Ele sai daqui do culto e agora com a máscara, irmão, já fica um pouco mais irreconhecível. A Bíblia ele já esconde aqui debaixo do paletó.
E ninguém pode saber que ele é crente no condomínio dele, ninguém pode saber que ela é crente no condomínio dela. Na onde ela trabalha então? Ela não dá nem um glória, nem um amém, nem um aleluia, não ora quando chega. Porque a gente parece que quer se esconder de Deus, querido. E aí tem que ser ao contrário. Aonde Deus te colocar, você tem que falar de Deus. Só que por que muitas das vezes a gente não fala? E vou te falar, o Senhor falou isso ao meu coração. Por que muitas das vezes nós não falamos do Senhor, não discursamos do Senhor, se nós verdadeiramente servimos um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que cura, que liberta, que transforma, que é dono do ouro e da prata? Por que nós não conseguimos falar tudo isso? Primeiro, porque nós não conhecemos Jesus. As pessoas não falam de Jesus porque não conhecem Jesus. Se eu te conheço, pastor Henrique, eu vou falar de você. Se eu conheço o pastor Eri, eu vou falar do pastor Eri. Agora, como você vai poder falar de Jesus se você não conhece Jesus? Tem gente chamando Jesus de Genésio. Não, é que Genésio cura. Não, Jesus. Primeira coisa, você tem que conhecer Jesus. O Jesus que eu estou falando não é o do arrepiozinho só não, irmão. Não é o de que acende graveto no monte só não, irmão. É o que tem poder para curar, é o que tem poder para libertar do vício, é o que tem poder para salvar, é o que tem poder para todas as coisas. É esse Jesus que você precisa conhecer nessa sua caminhada com o Senhor. Eu creio que aqui tem pessoas novas convertidas, pessoas que estão começando a sua caminhada agora, mas tem muito crente de anos e anos na igreja. E qual é a experiência que você tem com Ele? Então as pessoas muitas das vezes não falam de Jesus porque não conhecem Jesus. Segundo, porque não se sentem preparadas para falar de Jesus. Quer saber qual que é o preparo da Bíblia para falar de Jesus? Quem quer saber o preparo da Bíblia para falar de Jesus? Pastor, eu não me sinto preparado. Tem alguém que não se sente preparado aqui? Todo mundo já está preparado então, irmão. 5 minutos para cada um pregar aqui agora. Às vezes você não se sente preparado, que você fala, mas eu não sei, como que é, como que não é, como que eu vou falar? Qual que é o preparo da Bíblia? Abra a tua boca, e eu, o Senhor, a encherei. Ah, mas eu não sei falar bonito, eu não sou como aqueles pregadores, excelentíssimo Deus, soberano, exaltado, magnífico, entronizado. Irmão, isso aí é ladainha. Na simplicidade do teu coração, Deus vai te usar. Olha o Pedro aqui, ó. O primeiro pregador aqui, depois de Jesus. Analfabeto, diz a palavra. Nós vai, nós vem, nós volta. Mas pregou e 3.000 almas se converteu. Agora tem muita gente que fala bonito, pastor Henrique, mas não ganha uma vida para Jesus. Então quer estar preparado, irmão? Fala para o Senhor, Senhor, me usa naquilo que eu posso, naquilo que eu sei, naquilo que eu não sei. A minha boca está disponível. E Deus vai te usar no trabalho, Deus vai te usar na faculdade, Deus vai te usar na fila do banco, Deus vai te usar na igreja, Deus vai te usar na rua, Deus vai te usar em todo lugar. Tem situações, eu não sei se você já passou por isso, querido, mas às vezes você está em um lugar inesperado, que nem é igreja, né? Nem ambiente de nada. E de repente Deus fala no teu coração, ó, fala para essa pessoa isso. Você fala, meu Deus, mas como? Eu nem conheço, não sei nem quem é, não sei nem o que ela está passando. Mas como Deus mandou, aí você fala. Aí você tem uma experiência poderosa. A pessoa fala, pô, eu estava orando isso a Deus, eu estava aguardando essa resposta de Deus. Então às vezes você não vai entender como Deus trabalha não. Mas se você quer estar preparado e está preparado, é só abrir a tua boca e Deus vai encher. Ah, pastor, eu não sei o que eu vou falar. Abra a tua boca e Deus vai colocar na tua boca as palavras. Glória a Deus. Mas tem muita gente que não prega, não discursa porque acha que não está preparado. Tem muita gente também, ainda bem que aqui todo mundo está preparado, graças a Deus. Já meio caminho andado já. Mas tem muita gente que não discursa de Jesus e da palavra de Deus, querido, porque sentem vergonha. Mas não é vergonha de Jesus, porque Jesus é bom para ele, Jesus é bom para ela. Ele não sente vergonha de Jesus, mas ele sente vergonha do que as pessoas vão achar dele.
do que as pessoas vão achar se você lá no teu trabalho começar a falar de Jesus. Eu trabalhava com uma pessoa, até aqui em Guarulhos, querido, que não servia a Deus, mas nas minhas atitudes, ele sabia que eu servia a Deus. Ele não servia, mas ele via nas minhas atitudes que eu servia a Deus. Será que as pessoas sabem que você verdadeiramente serve a Deus? Ah, pastor, eu tenho vergonha. O que o meu chefe vai pensar? O que a minha patroa vai achar? Irmão, o que o teu chefe vai achar, o que a tua patroa vai achar, não importa. Eu quero saber o que Deus quer pensar de mim. Não tem aquele louvor que fala, não importa o que vão pensar de mim? Eu quero é Deus, irmão. Você tem que se preocupar o que Deus está pensando de você. Será que Deus está feliz de você não estar pregando? Será que Deus está feliz de você não estar evangelizando? Será que Deus está feliz de você lá no teu trabalho, onde te colocou lá, não está falando de Jesus? Tem alguém que trabalha no hospital aqui? Tem alguém que trabalha no hospital aqui, não? Tem aqui, ó. Lá na nossa igreja, tem aqui também. Lá na nossa igreja, eu cuido de um grupo de discipulado. E no meu grupo de discipulado ali, nosso grupo, eu tenho mais ou menos umas 4, 5 pessoas que são enfermeiros de hospital. E lembra que eu falei agora há pouco aqui na hora da oferta? O conhecimento, a inteligência e a habilidade, quem que deu? Então se Deus colocou aquela pessoa naquele lugar, Ele quer que ela use aquela habilidade. Claro, como médico, como enfermeiro, como tem que ser feito o trabalho. Mas ali ele também é um instrumento de Deus. Então lá no hospital, querido, eu converso com essas pessoas aí. Elas falam assim: pastor, já teve situações que eu não pude ser enfermeiro. Eu tive que ser um irmão lá que é intercessor. Eu não pude ser um enfermeiro, eu tive que ser um intercessor. Que o problema daquela pessoa não era físico, mas era um problema na alma. Então olha que loucura. O cara está trabalhando, está lá no hospital, é pago para trabalhar, fazer o que é dele de ofício, mas Deus ele enviou pessoas ali que não precisam do ofício dele, e sim da palavra de Deus. Então, querido, independente de onde você está, se na escola, na faculdade, no banco, na fila do mercado, não importa, querido, deixa Deus te usar. Não importa o que vão pensar, não importa o que vão falar, eu prefiro ser obediente a Deus do que desobediente. Quem tem filho aqui? Quando o teu filho te agrada mais? Quando ele obedece a sua direção ou quando ele desobedece? Ah, irmão, quando as minhas meninas desobedecem, eu fico bravo. Dá até umas palmadas de vez em quando, tem que dar. Assim é Deus, Deus é Pai. E se tem algo que agrada a Deus, é quando os teus filhos decidem obedecer às suas direções, obedecer a sua palavra. E eu quero profetizar que vai chegar um tempo aqui agora, a partir de hoje, que Deus ele vai começar a te usar. Não é só aqui na igreja não, pastor Eri. Deus vai te usar lá na onde você trabalha, lá no condomínio que você mora, lá na rua que você passa, lá naquele mercado que você vai, lá para aquela pessoa lá do ponto de ônibus que você encontra, lá para o teu companheiro de trabalho. São para essas pessoas que Deus vai te usar. Glória a Deus. Então, conheça Jesus, esteja preparado e tire a vergonha. Mas tá bom, pastor, já tirei tudo isso da minha vida, agora o que eu tenho que fazer? Ter o discurso certo. Você não pode sair lá falando abobrinha, você não pode ir lá dando o caminho errado. Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e E essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. O verdadeiro discurso que o Senhor quer ouvir da minha vida e da tua vida, querido, é o discurso de Jesus. Tem muita gente procurando na toalhinha ungida, tem muita gente procurando na água ungida, tem muita gente procurando lá no centro espírita, tem muita gente procurando lá na onde bate o tambor, mas você e eu precisamos ser aquele que vai falar: ó, nada disso vai adiantar, só Ele, só o Senhor, amém? Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Diante dele todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que só Ele é o Senhor. É isso. Você não pode ver a pessoa indo para o lugar errado. Pode aplaudir o Senhor.
Você não pode ver a pessoa indo para o lugar errado, fazendo coisas erradas e deixar. A primeira coisa que tem que ter na tua vida, querido, é o discurso certo. E o discurso certo sempre será Jesus. Tem pessoas que vão passar anos e anos e anos, mas no final, se assim Deus permitir, ela vai voltar para onde? Para Jesus. Tem as pessoas que voltaram agora esses tempos para a igreja, e é engraçado quando a pessoa sai da igreja. Engraçado assim, né? Porque você fala, não precisava disso, estava bem aqui, estava tranquilo aqui, foi se aventurar lá fora. Enquanto alguns nós conhecemos que foram se aventurar e não conseguiram mais voltar. O diabo arrebentou a família, o trabalho, os filhos, tudo. Graças a Deus, essa família que retornou agora, Deus deu uma oportunidade deles recomeçar. E pra gente fica a mensagem assim, mas precisava sair, quebrar a cara lá, comer das patas do diabo, querido, e Deus aqui tinha o melhor. É só andar no centro, querido, é só andar seguindo Jesus. Vai ser fácil? Você acha que seguir Jesus é fácil? Ainda mais em tempos que nós estamos vivendo hoje, é fácil servir Jesus? Somos a maioria como povo de Deus, mas às vezes a gente é muito acovardado. Parece que a gente serve um Deus de pau, um Deus de pedra, irmão. O nosso Deus, numa leva, matou 70 mil. Numa leva lá, decidiu acabar com a humanidade inteira, só preservou Noé e a sua família e os animais. O nosso Deus é poderoso, irmão. Então, se você não entender o Deus que você serve, de nada vai adiantar o teu discurso. Então, tudo que sair da tua boca tem que ter Jesus. Vai chegar no trabalho, nossa, eu tive um final de semana abençoado. E você? Pô, eu também. Como foi o teu final de semana? Ah, eu fui no shopping, eu fui lá passear com a família, gastei X. Nossa, que domingo maravilhoso. E você? Ah, o meu foi muito mais maravilhoso que esse. Sabe por quê? Porque eu estava lá na Brás Cubas 239, na Impacto Church. Deus usou um pastorzinho lá, trouxe uma palavra, mas que vai mudar minha vida de uma maneira, e eu já estou sentindo Deus mudar minha vida. É isso. Tudo tem que se resumir em Jesus. Porque tem gente feliz com coisas, e coisas trazem felicidade sim, mas momentâneas. Quem tem filho aqui novamente? Dá um presente novo para o teu filho. Na primeira semana, irmão, ele vai brincar que nem doido. Nem vai dormir com o presente do lado, assim, com o brinquedo do lado. Agora pega esse mesmo brinquedo daqui um mês, já está lá no balde, já está jogado, quebrado, com as pernas. Não é? Então não fique atrás de coisas, fique atrás de Jesus. O verdadeiro discurso, em primeiro lugar, é o verdadeiro discurso que fala de Jesus, do caminho, da verdade, da vida. Segundo lugar, o verdadeiro discurso que Deus quer que saia da nossa boca, olhando para essa história de Pedro agora. Porque se você pegar, eu fiz só um resumo aqui, querido, do versículo 15 em diante, Pedro, diante daquela multidão, começa a falar de Jesus. Pô, eu andei com Jesus. Num dia mal da minha vida, ele fez eu ter uma pesca maravilhosa. Ele falou que ia morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar. Ele morreu, ressuscitou, apareceu pra gente. Falou que ia batizar a gente com o Espírito Santo. A gente tá aqui cheio de Deus. Pedro começou a falar de Jesus. Tudo que ele iria falar, Jesus estava envolvido. Não no pior dia da minha vida, Jesus estava. No melhor dia da minha vida, Jesus estava. Jesus estava em tudo. E ele começou a falar de Jesus para aquele povo. Jesus, 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 Jesus. Segundo lugar, o verdadeiro discurso que tem que haver na nossa boca, querido, é o que está aí no versículo de número 37. Versículo de número 37 diz assim, ó: e ouvindo eles, então a multidão está ouvindo aquele discurso do analfabeto e iletrado Pedro, que Deus decidiu usar, que se permitiu ser usado pelo Senhor. E Pedro começa a falar de Jesus para ele. Jesus, 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 Jesus. Sabedoria humana não, conhecimento humano não. Jesus, Jesus, Jesus. E aí o versículo 37 diz isso: e ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhes o coração, e perguntaram
a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? O que faremos? O verdadeiro discurso, querido, ele tem que gerar em você e nas pessoas que você vai ser usado para falar do amor do Senhor. Ele tem que gerar transformação. Foi o que eu disse no começo dessa mensagem. Quantos crentes estão igual político, irmão? Entra ano e sai ano, nada acontece na vida dele, na vida dela, pastor Eri. Eu não vou falar de você, mas olha você para a tua vida, eu vou analisar a minha. Tem áreas da nossa vida que já era para estar muito mais avançada, mas tem gente que não quer transformação. Transformação. Pastor, a verdade é essa. Rasga o discurso político. A verdade é essa, pastor. Minha casa está chegando assim, estou arrebentado, a empresa está falida, os negócios não estão indo bem. Eu estou vindo aqui porque Jesus é a minha última saída. Quando acontece isso, ainda glória a Deus, né? Encontrou Jesus, né? A última saída, aleluia. Do que você querer chegar, não, é que não sei o que lá. Para de discurso, irmão. É muito bom você pegar pessoas que estão nessa condição e você vai vendo Deus trabalhar. É a família que começa a se ajustar. Ontem nós tivemos um casamento comunitário lá na nossa igreja, de um casal que veio do Nordeste do Brasil para São Paulo, e estão fazendo a vida deles aqui. Chegaram há pouco tempo na igreja, uns 3 meses mais ou menos na igreja. Não, acho que até um pouquinho mais, uns 6 meses na igreja. Nessa pandemia chegaram e estão lá. Hoje já são até voluntários na casa do Senhor, estão ajudando a fazer a obra do Senhor. Só que chegaram como? Amaziado, chegaram com a vida arrebentada. E ali o líder foi acompanhando, foi discipulando, foi ministrando, foi ali amando, tal. Eles já começaram a mudar algumas posturas, algumas atitudes deles ali e tal. E ontem, para a honra e glória do Senhor, eles se regularizaram, amém, no casamento. A igreja proporcionou um casamento para eles fazerem uma aliança diante de Deus. Ah, pastor, mas essa pessoa nem merecia. É essa que mais merece, a que quer ser transformada. Porque tem um monte de gente na igreja que não quer nada, irmão. Só quer a bênção, só quer o milagre. Mas não quer o abençoador, não quer o dono do milagre. E foi lindo e maravilhoso, irmão. A igreja devia ter, sei lá, umas 70, 80 pessoas. Da família deles, uns 5. O resto era a igreja celebrando a vitória deles, por uma aliança firmada no altar do Senhor. É isso que alegra o coração de Deus, ver pessoas que querem transformação. Deus não quer o teu discurso, Deus quer ver você assim: pô, pastor, eu era um viciado, agora eu sou alguém liberto. Eu era alguém falido, agora eu sou alguém próspero. É isso, o Senhor quer ver a tua vida transformada. Chega de entrar ano e sai ano e nada acontece. Aí chega dezembro agora de 2021, ah não, 2022 vai ser melhor, 2022 eu vou fazer, 2022, está igual política, irmão. Está lotado de político dentro da igreja. Ainda bem que está tudo só lá na Zona Leste lá. Aqui não tem. Aqui o pessoal já está tudo até preparado. Eu não é, pastor. Então é isso. O discurso que tem que sair da tua boca é um discurso transformador. Primeiro, na tua vida. Porque como que é o político? Faça o que eu digo. Então primeiro, tem que ser verdade na tua vida. Você tem que conhecer Jesus. Você tem que ser alguém transformado. Não adianta falar para os outros fazer o que você não faz, irmão. Aí é só papo de político. Então, Jesus, pô, eu tenho uma experiência com o Senhor. Eu tenho a marca do Senhor na minha vida. Assim como Ele transformou minha vida, você vai ver que Ele vai preparar pessoas com situações e problemas igual ao teu. Porque aquilo que você tem habilitação, você vai poder habilitar outros. Lá no nosso ministério é muito comum. O nosso bispo, ele tem um testemunho poderoso de libertação. Muitos já devem conhecer aqui, já falaram. Chegou na igreja com a família arrebentada, destruída, amaziado também, né? Vício das drogas, da bebida e tudo mais. E Deus libertou o bispo. Lembra? Bíblia.
Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Deus decidiu libertar ele. Nunca mais bebeu, se prostituiu, nada, zerou. Uma nova história, tem uma família abençoada, um ministério abençoado, glória a Deus. E o que mais chega de pessoas lá na igreja, são pessoas com problema no vício da droga, bebida. E aí a gente entende hoje que o que você venceu, você vai ajudar outras pessoas a vencer. Às vezes você está reclamando da tua luta. Por que eu estou passando isso? Porque você vai vencer, e outras pessoas vão vencer através de você. Às vezes a gente só reclama: por que eu estou passando essa situação? Por que isso acontece comigo? Por que isso só acontece lá no meu trabalho? É porque através de você, pessoas vão viver o que você também vai viver. E quando as pessoas falam assim, não tem jeito, você vai falar, tem. Sabe por quê? Porque eu provei. Tem, porque eu vivi. Tem, porque eu provei. Amém? É uma vida verdadeira, não é uma vida de discurso. Ah não, é porque o fulano lá contou o testemunho. Não, você vai falar do teu. Deus vai fazer na tua vida, e vai usar você para fazer na vida de outros. Por isso que nós não entendemos. Por isso que o diabo quer que você seja um político da fé. Mas em terceiro lugar, Pedro, quando começou a falar de Jesus, aquele povo falou: nós precisamos ser transformados. O que esses caras estão vivendo não é normal. O que esse Pedro está falando, nós nunca ouvimos de ninguém. Nós precisamos fazer alguma coisa. E o terceiro lugar, que Deus falou ao meu coração, que é o discurso que tem que ter na nossa boca e na nossa vida, é um discurso que está aí lá no versículo de número 38, a parte A. Os caras perguntaram: Pedro, o que nós precisamos? O que nós vamos fazer para ter isso que você tem, para viver isso que você falou que viveu? Pedro falou para eles assim, ó, versículo 38, a parte A. E respondeu-lhes Pedro: é simples, arrependei-vos. Tem gente que está na igreja, está fazendo tudo errado, mas acha que está fazendo certo. Irmão, chega de vida de político. Chega de ser crente dentro da igreja, mas lá fora se alguém enrolado, se algo lá... Não, você não precisa disso. Se arrependa disso nessa noite. Muda o teu discurso. É o que eu falei, dentro da igreja tem um monte de gente que fala bonito, que quer mostrar o que não é. Você não precisa disso, meu irmão. Você não precisa disso, minha irmã. Se arrependa nessa noite. Fala: Senhor, eu quero ser quem o Senhor me enxerga aí de cima. E lembra de Gideão. Enquanto você se falar: eu não posso, eu não dá, eu não consigo, eu sou menor da casa de meu pai, o Senhor está olhando lá de cima: para, eu não estou te enxergando dessa forma. Para mim você é varão valoroso. Para mim você é varoa valorosa. Você não precisa desse discurso mentiroso não. Só se arrependa. O que essa mentira vai trazer para você? Vai acrescentar na tua vida? Nada. Então, olha Pedro falando para eles: ó, se arrependa. Entendeu que precisa ser transformado? Se arrependa. E a palavra do Senhor é maravilhosa, porque quando nós confessamos os nossos erros e pecados diante do Senhor, Deus ele não coloca no bolso e fica guardando. O homem guarda. Ah, pastor Airi pisou no meu pé. Calma aí. Vai passar 10 anos. Na oportunidade que eu tiver, pá. O homem é assim. O homem é vingativo. O homem é mau. O diabo, pior ainda. Mas Deus, quando você decide se arrepender, Ele lança os meus e os teus pecados na onde? No mar do esquecimento. Se você decidir se arrepender, é o que importa para Deus. Ele não quer saber o que você fez, o que você falou, como você errou. Já era, acabou. Mas se arrependa. É o que eu falei, tem gente fazendo errado na igreja e acha que está fazendo certo e quer continuar errado. E quer que o errado seja o certo. Não, irmão, o certo, lembra do primeiro discurso? É isso aqui, ó, é Jesus.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a palavra. Não é a tua verdade, não é a minha verdade, é a verdade da palavra. Tudo se resume em Jesus. Então naquilo que nós estamos errando, se arrependa. Se arrependa. Pô, pastor, essa semana que passou foi uma semana que eu me arrependi de algumas atitudes que eu tive. Primeiro, se arrependa diante do Senhor. Vai lá amanhã, segunda-feira, conserta. Isso é nobre, irmão. Pedir desculpa, pedir perdão, assumir o erro, isso não é para qualquer um não, viu? Isso são para pessoas nobres. Mas a gente acha que Deus ele não se atenta a isso. A gente acha que Deus é igual o povo aí fora, que gosta de político. Não, irmão. Deus ele não está preocupado com o teu discurso. Deus ele está preocupado com o teu coração. E se nessa noite ele enxergar que você quer mudança, que você quer transformação, que você está se arrependendo das coisas que você fez, eu não sei, meu irmão. Eu estou falando aqui agora, mas às vezes o teu problema já é de anos. E você sabe, pastor, essa área na minha vida não anda por causa de um problema que eu tive lá atrás, pastor Henrique. É hoje, irmão. Arrepende-te. É hoje. Muda esse discurso. Esse discurso está fazendo você só perder tempo. Glória a Deus. Ainda bem que o bispo Maurício não está aqui, né? Pô, Davi, chamei você para pegar uma palavra lá na igreja lá. Você quebrou tudo lá. É bom que a gente quebra e depois quando ele volta ele vai consertando tudo, né, irmãos? Mas é isso. Recapitulando, discurso verdadeiro é esse que tem que ter na nossa vida e na nossa boca, Jesus. Segundo, discurso transformador. Tem que ser discurso que muda as pessoas. Não é uma fórmula de matemática. Não é o 1 mais 1 não. É Jesus, é a palavra. Terceiro, é um discurso que gera arrependimento. Se você identificar na vida de alguém que ela não quer mudança e não se arrependeu, para de discursar para ela, não vai adiantar, é perca de tempo. Ah, pastor, mas quem é você para falar isso? Eu não sou ninguém mesmo não, irmão. Mas, igual eu falei aqui no começo, faz 10 anos que eu sou pastor. Tem pastores muito mais experientes que eu, pastor Eri, pastor Henrique. Mas discurso não leva ninguém a lugar nenhum, irmão. Discurso não leva ninguém a lugar nenhum. Quem não quer mudança tem prazo de validade. Já conheci pessoas excelentes como pessoa, mas de um discurso, prazo de validade, não dura muito tempo. Quer ser alguém útil para Deus? Quer ser alguém útil para essa obra? Muda o discurso. Você não precisa falar muito não. As suas atitudes vão falar por você. Glória a Deus. Se você mudar, se converter, se arrepender, você está no caminho certo. Quarto lugar, estou acabando, irmãos. Quarto lugar, nós temos em comum um discurso que não pode sair da nossa boca, que é o que está no versículo de número 39. Pedro falou para eles, esse discurso que eu estou falando para vocês é um de transformação. É um discurso que vocês têm que se arrepender do que vocês estão fazendo. Mas é um discurso que traz também a promessa de Deus. O versículo de número 39 diz isso: pois para vós outros que estão ouvindo esse discurso que eu falo para vocês agora, é a promessa. É a promessa para vocês, é a promessa para os filhos de vocês, é a promessa para aqueles que estão de longe, é a promessa para o teu parente que mora em outro estado, é a promessa que é para aquele que mora em outro país, é a promessa de Deus, querido. Mas Deus precisa começar com alguém. E se você se permitir, Deus vai começar através de você. Josué, ele obedeceu tanto a Moisés, tanto a palavra que saía da boca de Moisés, que o Senhor falou: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E Josué pisou a sua promessa, viveu o seu milagre, pisou a sua Canaã, ao ponto que no capítulo 24, versículo 15, por causa de Josué, ele declarou o quê? Eu não sei vocês aí,
Mas um dia eu decidi ter a vida transformada. Um dia eu decidi andar na palavra. Um dia eu decidi me converter. Um dia eu decidi obedecer. Um dia eu decidi ser alguém servo. Um dia eu decidi cumprir a palavra de Deus. E por isso hoje eu posso declarar, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Precisa começar com alguém. E esse alguém é você que está aqui nessa noite. Esse alguém é você que está conectado aí nessa noite. Você precisa ser transformado. Você precisa se arrepender. Você precisa se converter. Você precisa entender que a promessa que Deus tem para você não é só para você. É para você, é para o teu marido, é para a tua esposa, é para os teus filhos, é para os teus netos, são para os teus pais, é para pessoas que você não tem nem dimensão. Foi isso que Pedro estava falando para aquele povo: vocês estão debaixo a partir de agora de uma promessa que vai alcançar vocês, vai alcançar o filho de vocês e até pessoas de longe, tão longe que 2021 anos depois, olha a promessa onde está caindo aqui, ó. Então é isso. Esse discurso que tem na nossa boca é um discurso que vai ter negação, é um discurso que vai ter que ter transformação, é um discurso que vai ter arrependimento, mas é um discurso também que traz as promessas de Deus. Quanto mais nós abrimos mão das nossas coisas, mais nós vamos ter nas coisas de Deus. Enquanto você decidir servir a Deus e servir ao mundo, você não vai ter nada completo. Mas quando você decide abrir mão de tudo do mundo e a ter tudo de Deus, aí sim. Lembra o que o Senhor falou? O Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça nessa terra. Mas lá em cima, na casa do meu Pai, tem tantas moradas. Aqui na terra eu não tenho nada, mas lá as ruas são de ouro. Lá não tem choro. Lá não tem nem noite, porque a glória do meu Pai ilumina todo o ambiente. Aqui na terra eu não tenho nada mesmo, nem um travesseirinho. Mas lá, por isso que a palavra diz: não ajunte para vocês tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem, mas ajunte lá. Senhor, eu ganhei o meu marido para Jesus. Senhor, eu ganhei o meu filho para Jesus. Senhor, eu ganhei o meu vizinho para Jesus. Eu ganhei o meu patrão para Jesus. Eu ganhei a minha chefe para Jesus. Vai ajuntando tesouro lá, irmão. É isso que importa. E em quinto e último lugar, esse discurso que tem que sair da nossa boca e a partir de hoje da nossa vida, é um discurso que gera o que gerou no versículo de número 40 e 41. É o discurso da salvação. Esse é o verdadeiro discurso que o Senhor espera da sua igreja. É o que eu disse: não adianta falar bonito e não ganhar ninguém para Jesus. Não adianta dar pulos aqui e quando sai daqui a vida toda arrebentada, destruída. Mas Deus está preocupado com o discurso que vai gerar mudança nas pessoas e que vai levar aquele que estava nas trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Nós estamos numa missão. Eu falo nós porque eu também estou nela. A nossa missão, gente, é ganhar vidas para o reino de Deus. O Senhor poderia ter dado tantas missões para Pedro, mas Ele falou: Pedro, eu vou te dar a missão mais importante. A partir de agora você não vai mais se preocupar com as coisas desse mundo, não. Para de ser pescador de peixe. A partir de agora eu vou te mostrar que você precisa se preocupar com as coisas do reino.
Você pode não ter dinheiro, você pode não ter carro, você pode não ter casa, você pode não ter nada, irmão. O importante não é isso. O importante são as vidas que você está levando para o céu. A palavra dessa noite, lembra o que eu disse no começo? Qual tem sido o teu discurso? Nem precisa discursar, mas eu creio que o discurso que Deus quer ver da sua igreja é um discurso que no domingo gere salvação no altar do Senhor. Ah, mas eu não consegui. Ah, mas... Não, irmão, Deus não está preocupado nem com os meus e nem com os teus problemas, não. Deus, Ele quer ver as vidas no altar. Ah, mas eu comprei um carro novo. O carro do ano 2022. Pô, glória a Deus, irmão. Deus tem te abençoado, aleluia. Deus se alegra? Se alegra. Mas assim como o brinquedo dos nossos filhos, é momentâneo, é passageiro. No ano seguinte ele já vai ficar para trás, já vai se depreciar, já vai. Mas a Bíblia fala que quando uma vida se converte, quando uma vida decide se arrepender, quando uma vida decide ter a sua vida transformada, a Bíblia fala que as coisas não acontecem nessa terra. Até acontece, o povo se alegra, o povo festeja, mas essa festa não se limita só na terra. Essa festa invade os céus, irmão. E a Bíblia fala que os céus se alegram quando um pecador se arrepende. Esse tem que ser o verdadeiro discurso da igreja. O Senhor não está preocupado com coisas, o Senhor está preocupado com vidas. Nós estamos vivendo tempos complicados. E nessa missão que eu falei, nós não podemos perder o foco. Não são coisas, são pessoas. Às vezes você vai ganhar muitas coisas e perder os da tua família. Então, que você não ganhe nada, mas ganhe a tua família. Eu vou perder o emprego se eu falar de Jesus para o meu chefe. Perco o emprego, mas fala de Jesus para ele. Eu não creio que Deus vai te deixar em vergonha. Zacarias diz que os filhos do Senhor não serão envergonhados. Mas nós precisamos, como igreja, mudar o nosso discurso. Você precisa entender isso aqui. Eu não estou fazendo uma palavra assim. Eu me cobro muito, gente. Ainda mais como pastor. A gente sabe que até o ministério pastoral a gente vê hoje muita banalização, né? Mas naquilo que eu posso, eu me esforço para estar aqui, ó, na palavra. Porque assim como a festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando um pastor, ele tira uma ovelha do aprisco do Senhor, do rebanho do Senhor, a mão do Senhor também é poderosa. Então nós temos que a todos os dias olhar para as nossas vidas. Hoje eu decidi mudar o meu discurso. No meu trabalho eu vou mudar o meu discurso. Na minha casa eu vou mudar o meu discurso. Na onde eu moro eu vou mudar o meu discurso. É isso que eu quero que você saia aqui nessa noite, irmão. Se você sair com um pouquinho disso no teu coração, eu já vou sair feliz. Porque eu sei que através de você, Deus vai transformar e mudar, assim como Ele vai mudar a tua vida, a vida de muitas outras pessoas que estão por vir por esse lugar. Hoje pode não ter tido nenhum visitante, mas que... 5? Aí, pastor Henrique. Pode aplaudir bem forte o Senhor. Isso é o mais importante. Eu já estava até triste. Não tinha nenhum na hora que o pastor Henrique falou. Tá bom, Senhor. Hoje não veio ninguém. Mas o verdadeiro discurso traz o quê? E essas 5 pessoas que decidirem estar aqui nessa noite, não que são melhores ou mais importantes do que nós, não. Mas a partir de agora elas serão, assim como nós, em nome de Jesus. Quem são essas 5 pessoas aí? Deixa eu conhecer em nome de Jesus. Cadê? Todo o pessoal lá no fundo? Glória a Deus. Aleluia.
Eu quero fazer um convite para vocês hoje. Ixi, lá vem, meu. A palavra até estava boa, pastor, eu gostei, mas agora lá vem o senhor com o convite. Hoje eu não quero convidar vocês para vir aqui na frente Não, quero expor vocês aqui. Não. Eu quero que vocês entendam que vocês são importantes. Se não viesse ninguém desse culto aqui hoje, e vocês 5 estivessem aqui, o culto seria completo. Tudo que nós fizemos aqui hoje, louvamos, adoramos, entregamos a nossa oferta para suprir a casa do Senhor, tudo isso só é importante para que a cada culto, a cada reunião, cheguem pessoas como você. Então, o que eu disse no começo desse culto, eu nem sei se vocês estavam aqui já, mas hoje é uma noite especial para pessoas especiais. Eu quero falar que vocês são especiais para Deus. E se vocês não tiverem nenhum tipo de vergonha, eu queria que vocês viessem aqui, eu quero orar por vocês. Se não tiver nenhum tipo de vergonha, a gente tem todo o tempo do mundo. O culto foi só para vocês mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Olha que bênção, irmão. Glória a Deus. Qual que é o teu nome, querido? Mateus. Bianca. Bia. Gabriel. Giovana. Aí você tá casa. O que eu disse aqui é uma verdade. Culto só é culto quando há salvação. Culto só é culto quando há arrependimento. Culto só é culto quando há transformação. Que se vocês pegarem isso que foi ministrado aqui nessa noite, eu não estou vindo falar que vocês vão ficar ricos, milionários, ganhar carro. Não é isso não. Mas que o nome de vocês estarão escritos lá no livro da vida. Isso é uma verdade. E eu creio que vocês não vieram aqui por acaso. Alguém convidou? Ninguém convidou? Foi ele mesmo. Vou contar uma experiência para vocês. Quando eu ministrei essa palavra, há umas 3, 4 semanas atrás, eu compartilhei esse mesmo texto. Naquele culto, eu também ia sair frustrado. Porque eu falei, pô, Senhor, como eu estou falando de arrependimento, estou falando de transformação, estou falando de salvação, e não tem ninguém. Aí eu ia encerrar o culto. Eu perguntei, mas tem alguém aqui que quer mudar a sua vida? Mudar o discurso? Começou a vir um monte de gente, irmão. Eu falei, ô glória. É isso. Que Deus ele cuide de vocês de uma maneira que ninguém aqui vai conseguir cuidar. Só de vocês estarem aqui, vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês. E ainda bem que não foi ninguém que trouxe, foi Jesus. Porque toda vez que você falar, não vai ter jeito, não, Jesus vai falar, opa, eu não te levei aquele dia no lugar errado, não te levei aquele dia no lugar certo. Eu queria que vocês colocassem a mão no coração de vocês assim, ó. Eu quero orar e abençoar a vida de todos vocês. Vocês são especiais demais para essa noite. E nós queremos abençoar. Se você pode aí no seu lugar, levante a sua mão para cada uma dessas pessoas. O louvor aí, ó, já subindo aqui para se alegrar com vocês. Senhor, a tua palavra diz que ela não volta vazia. E essas 5 vidas que estão aqui nessa noite, ó Pai, não foi eu que trouxe, não foi ninguém que convidou, foi o Senhor. E eu creio que a transformação que o Senhor fará em cada uma dessas vidas aqui a partir de hoje, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem ainda subiu no coração de cada uma dessas pessoas, aquilo que o Senhor fará na vida deles e através da vida deles.
como igreja do Senhor, a qual diz a tua palavra que as portas do inferno não prevalecerão. Nós abençoamos homens e mulheres que estão aqui na frente, nós abençoamos essas vidas, e nós te pedimos, Senhor, escreva nessa noite o nome deles no livro da vida, não deixa nada e nem ninguém apagar o que vai ser começado a ser escrito a partir de hoje na história desses jovens e dessas moças e rapazes, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o verdadeiro discurso ele traz salvação, e eu creio que nessa noite o Senhor prepara essa noite para salvar cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Rapidinho, antes de você ir embora, antes de vocês irem embora, ser igreja é muito mais do que frequentar igreja. Ser igreja é estar envolvido com a igreja, é viver a igreja, é respirar a igreja, é até comer de vez em quando, os irmãos chamam, né? Comer na igreja, aquela comunhão abençoada. Decidam não só frequentar a igreja, isso é chato, tem prazo de validade. Hoje você gosta, hoje você quer, amanhã você já não quer mais. Decida ser igreja. Amém? Estou precisando de alguma coisa, onde eu vou encontrar a resposta? Na igreja. Pô, estou feliz, quero me alegrar, quero contar meu testemunho, onde eu vou? Na igreja. Pô, estou solteiro, vem para a igreja, irmão, também. Encontra os meninos de Deus, as meninas de Deus na igreja. Eu encontrei a pastora Gabriela na igreja. Ela foi me catar lá em casa lá, mas estava na igreja ela. Eu fui para a igreja também, né, irmão? É isso, a igreja tem tudo que nós precisamos. Então decida vocês no coração de vocês: eu não quero só frequentar a igreja, eu quero ser igreja. Conheço o bispo Maurício, pastora Cida, conheço essa igreja, e sei que eles são igreja, e pode ter certeza que o que vocês precisarem como igreja, eles terão para dar para vocês. Amém? Esse povo aqui, ó, a partir de hoje, é a família de vocês. A tua luta é a luta dele, o teu problema é o problema dele, a tua vitória também é a vitória deles. Amém? E eu queria que mais uma vez a igreja desse mais uma forte salva de palmas ao Senhor, e que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, viu, gente? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estourei 3 minutos, me desculpa. Eu tô quase querendo estourar 5, um para cada vida aí que veio. Mas eu só quero agradecer, gente. Isso você não sabe o quanto alegra o meu coração. Se alegra o meu, eu imagino de Deus. Eu não acredito muito em coincidência não, irmão. Mas em Jesuscidência eu acredito. Porque 5 pessoas entrar num culto sem ninguém convidar, irmão, só pode ser Ele. E eu creio que Ele está nesse lugar. Amém? Nós vamos adorar mais essa canção. E eu queria que você tirasse esse tempo para mudar o seu discurso. Você não precisa falar para o pastor não, você só precisa falar para Deus. Fala: Deus, eu quero ter esse discurso aí, ó. Eu quero ter esse discurso que foi falado. E você vai ver o que Deus vai fazer, assim como Ele fez nessa noite aqui, em nome de Jesus. Amém? Se você pode, feche seus olhos, levante as suas mãos aos céus. Vamos adorar a Deus.